barco, meu coração não aguenta. Tanta tormenta, alegria, meu coração não contenta. O dia, o marco, meu coração, o porto, não. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito sorriso solto perdido, horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada. O porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Esta é a letra da canção Os Argonautas, do Caetano Veloso, canção que faz parte do repertório do disco Caetano Veloso, de 1969. Eu sou do canto, sou poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, ao programa Som em Verso. Ficha técnica do LP original Caetano Veloso, 1969. O disco foi gravado nos estúdios Philips, no Rio, J.S. em Salvador, na Bahia, e Scatena, em São Paulo. Os técnicos foram Ari Carvalhais, Célio Martins, João Kibelskis, Estélio Carlini, Paulo Frazão e João dos Santos. Os arranjos e a direção musical são de Rogério do Prado. No violão, Gilberto Gil. Na guitarra elétrica, Lani. No baixo elétrico, Sérgio Barroso. Na bateria, Wilson das Neves. No piano e no órgão, Chiquinho de Moraes. No ritmo, Tião Motorista. Participação na música Canção Acrílico, Jussara Moraes. A programação gráfica foi feita por Lincoln. Direção da produção foi feita por Manuel Barenbain. Ficha técnica da reedição em CD de 2006. Um projeto de Universal Music dirigido por Charles Gavan, supervisionado por Caetano Veloso e coordenado por Ricardo Moreira. Álbum remixado por Antoine Midani no AR Studios, no Rio de Janeiro, no ano de 2002. Assistentes de estúdio Theo Marés, Léo Moreira e Fernando Fishgold. Assistentes do projeto de reedição Bete Araújo, Alice Soares e Maísa Shebab. A adaptação gráfica a partir do LP original foi feita por Leca Coutinho e Renata Moraes, do L&A Studio. A coordenação gráfica foi feita por G. Alves Pinto e Geisa Adne. O disco Caetano Veloso, de 69, foi gravado no período em que Caetano Veloso estava confinado em Salvador, logo após ele ter sido solto da prisão. Sobre a prisão do Caetano Veloso eu abordarei com mais detalhes em um outro futuro programa. Caetano Veloso ficou confinado em Salvador sem poder sair da cidade, nem para qualquer cidade vizinha,
por 4 meses. E durante este confinamento surgiu a ideia, não diretamente vinda do Caetano, mas de que ele e também o Gil gravassem discos para a então gravadora Philips. Caetano Veloso tinha composto apenas uma música quando preso, a canção Irene, canção que contém um palíndromo, Irene Rir, que agradou muito o poeta Augusto de Campos. Mas essa canção foi composta por Caetano Veloso na prisão sem um instrumento harmônico. Ela foi apenas composta por ele, pela voz, pelo ritmo, naturalmente. A harmonização foi feita pelo Gilberto Gil. E também foi o Gilberto Gil quem tocou o violão, que deu base a todo o disco. O disco foi gravado voz e violão, voz do Caetano Veloso e violão do Gilberto Gil, na Bahia, em Salvador. Esse material foi gravado no estúdio em apenas 2 canais e foi mandado para o Rogério Duprat e para os estúdios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nesses estúdios, com os arranjos do Rogério Duprat, foi adicionada toda a orquestra, foram adicionados outros músicos que transformam a base feita pelo Gilberto Gil e pelas músicas e pela voz do Caetano Veloso em algo sensacional. É incrível que mesmo sem a presença física do Caetano no estúdio, onde estavam os músicos, onde estava o Rogério Duprat, é incrível como essa base, tanto de repertório como de arranjos já feitos de uma certa forma pelo Gilberto Gil ao violão, como essa base toda cresceu, ganhou corpo, ganhou forma, e o resultado sonoro desse disco é magnífico. Os arranjos são muito bem elaborados, combinam direitinho com o que o disco quer transmitir, o que Caetano e Gil também quiseram transmitir, o que estava se passando no momento. O clima da Tropicália ainda muito forte, evidente nesse disco. É um disco, na minha opinião, que carrega um dos ápices da Tropicália. Foi feito pelo Caetano Veloso primeiro, junto com a Gal Costa, o disco Domingo, que não tem o clima da Tropicália. Depois foi feito o disco, o inaugural do Caetano Veloso como álbum solo. Depois foi feito o disco Tropicália, que reuniu Gil, Caetano, Mutantes, Tom Zé, etc. E depois desse Tropicália, esse segundo álbum solo do Caetano Veloso é um dos ápices do movimento. Ele é mais linear, ele é mais exato, ele é mais denso, ele é mais forte. Com a linguagem tropicalista, ele está mais bem resolvido com esta linguagem e nesta linguagem principalmente. Então há uma linearidade, há um enredo que o disco transmite que não tem como você não sentir o que é a Tropicália se você não consegue colocar em palavras, o que é muitas vezes compreensível, e é difícil você fazer uma tese fechada sobre a Tropicália, se deixar alguma coisa de fora ou depois não rever essa tese e colocar alguma coisa dentro. Enfim, esse disco transmite um sentimento da Tropicália na visão do Caetano Veloso, que é uma visão, ela diverge da visão do Gilberto Gil em algumas coisas, porque o Caetano Veloso tinha uma visão da música própria, como todo autor que tem uma assinatura tem a sua visão musical própria. E o Caetano Veloso transmite isso nesse disco. Está aqui tudo muito claro. Tem obras, canções novas compostas pelo Caetano, como aqui eu abri o programa, Os Argonautas, que tem
todo um clima luso, um clima de Brasil, de formação do Brasil, através da origem das navegações portuguesas, da cultura portuguesa, da alma portuguesa. E ao mesmo tempo os Argonautas carregam algo muito maior do que apenas isso, né? Afinal foi composta pelo Caetano Veloso, com a sua visão do Brasil, visão do mundo, visão da música. A sensacional Objeto Não Identificado, que é um resumo muito interessante do que ele queria fazer, o que queria dizer de uma canção moderna, não identificada, mas que seguisse também uma tradição romântica brasileira, do interior, ao mesmo tempo da cidade. Então tá tudo lá, tudo nessa canção Objeto Não Identificado. Um genial arranjo feito pelo Duprat nesse disco. Há também, como eu já disse, a canção Irene, que abre o disco. Há também Atrás do Trio Elétrico, uma canção que ficou imortalizada no carnaval e que moldou também os carnavais futuros após o lançamento dessa canção. Então você escuta hoje essa música graças a essa eternização que ela tem, que ela possui e que ela deu origem a partir do seu lançamento nesse ano de 1969. Então há o clima do Caetano, a jogada do Caetano, a música de carnaval e com toda a tradição, e ele injetando uma modernidade nessa tradição, criando algo novo e que respeita sim a tradição do carnaval da Bahia. Há duas canções em inglês que dialogam com a língua que estava se tornando já universal e imperialista, muito difundida, que é uma resposta do Caetano Veloso à maneira dele, ao que ele entendia do inglês e o que ele achava que deveria dizer em inglês a quem entende a língua inglesa. Ao resgate de uma canção folclórica, Marinheiro Só, que recebeu uma interpretação sensacional do Caetano, arranjos mais uma vez sensacionais do Duprat, músicos excepcionais que tocam nesse disco, como Wilson das Neves na bateria, dão um clima único, muito prazeroso, muito envolvente. Então a canção Marinheiro Só, nesta versão do Caetano Veloso, está extremamente envolvente. Há um jogo do baixo que está muito interessante também, o uso do baixo, do contrabaixo nesta canção folclórica e que foi modernizada pelo Caetano Veloso. Há o diálogo do Caetano Veloso com a MPB da época, através da canção Carolina, do Chico Buarque. A canção que ela é atual, hoje ela era atual na época, e ela é atual se fosse escutada antes dela ter sido criada, pelo clima que ela traduz. Talvez não por uma elaboração harmônica que ela carrega, mas pelo sentimento que ela distribui a quem a está escutando. A canção de amor, romântica, terna e muito, muito, muito brasileira, seguindo a nossa escola de canção romântica, nosso jeito de compor e de enxergar esse tipo de música com um olhar que eu aqui afirmo que só nós brasileiros temos. Então há esse diálogo com a MPB, feito pelo Caetano Veloso, há esse respeito, há esta admiração. Ele quis gravar isso, quis distribuir isso a quem o escutasse. Que ele era muito maior, a Tropicália é muito maior do que muita gente pensava e do que muita gente dizia. Há também o resgate, é uma linda canção do Fernando Lobo, Chuvas de Verão, que
tem aqui também uma interpretação linda, um arranjo lindo. Mais uma vez o Caetano mostrando a sua visão, o seu respeito e a sua admiração por músicas pré-bossa nova, por músicas pré-tropicália, por música brasileira. Então ele aqui evidencia, sai da música folclórica do marinheiro só e vai para uma canção forte brasileira, representada dignamente na sua escolha. Há também o diálogo, novamente, com a música latina, com a nossa música das Américas. Aqui ele pegou um tango, Cambalache, que já foi interpretado por Carlos Gardel, e fez também uma versão, aqui eu já estou usando o termo sensacional várias vezes, mas é que merece ser repetido. Não tem outra... Tem até outros adjetivos, mas talvez seja mais fácil a repetição, dar ênfase a essa repetição, para que vocês percebam que realmente é sensacional. Percebam a ideia, o que Caetano queria passar nesse disco, que é um resumo de sua ideia musical à época e que também se multiplicou pós 69, lógico, abrindo outras vertentes, indo para outros caminhos, fechando, talvez, colocou a interrogação, alguns caminhos abertos até o presente momento. Então, essa visão, e aqui é interessante dizer que há um clima de navegação nesse disco. Quantas músicas contém a navegação, citadas literalmente pela palavra, ou palavra brasileira, portuguesa ou inglesa, ou pelo ritmo. Então é um disco de navegação. Caetano está navegando nos seus mares, distribuindo esses mares, essas águas, esse balanço da sua maré musical. Então há essa farta distribuição de navegação, de navegar é preciso, viver não é preciso. O disco nos faz navegar pela música, pela visão da música, através dos olhos do Caetano Veloso. E nós realmente estamos nesse barco quando escutamos esse disco. E para finalizar, há a visão do Caetano Veloso aos mares da poesia concreta, muito bem arquitetados neste disco. Há um ápice, que foi repetido outras vezes, obviamente, mas aqui há um ápice, há um desses ápices, feito pelo Caetano Veloso. E percebemos aqui em duas canções, uma música de vanguarda, a parceria entre Rogério Duprat e Caetano Veloso, chamada Acrilírico, e outra que é uma canção, uma música do Gilberto Gil, chamada Fômega. Eu terminarei o programa de hoje recitando para vocês estas duas letras, estas duas obras que dialogam diretamente com a poesia concreta. Então temos um disco que abre com Irene, que é um palíndromo, nessa frase Irene rir, e que termina com duas músicas, um diálogo muito forte com a poesia concreta. E no meio desse caminho, melhor, no meio desses mares, há toda uma navegação que Caetano Veloso nos convida a participar. Acrilírico, olhar colírico, lírios plásticos do campo e do contracampo, telástico cinemascope teu sorriso, tudo isso, tudo ido, e lido, e lindo, e vindo do vivido,
na minha adolescidade, idade de pedra e paz. Teu sorriso quieto no meu canto, ainda canto o ido, tido, o dito, o dado, o consumido, o consumado ato do amor morto, motor da saudade, diluído na grande cidade, idade de pedra ainda, canto quieto o que conheço, quero o que não mereço, o começo, quero canto de vinda, divindade do duro totem, futuro total, tal qual quero canto, por enquanto apenas mino o campo verde, acre e lírico o sorvete, acrílico santo amaro da purificação, alfômega, o analfomegabetismo, somatopsicopneumático, que também significa que eu não sei de nada sobre a morte, que também significa tanto faz no sul como no norte, que também significa Deus é quem decide a minha sorte.